Olá, bem-vindo novamente ao curso Maratona Java. Nessa aula nós vamos falar sobre classes aninhadas estáticas e esse é um assunto muito simples. Essa aula acho que não vai ter mais do que 7 minutos. Vamos fazer o seguinte, vamos criar aqui uma nova classe chamada classes internas estáticas teste. Vamos criar um método main. Então, imagina que nós temos aqui uma classe chamada externa. E nós temos aqui uma classe interna, static class interna. E um método salt public void imprimir, que só vai imprimir oi. Então, classes estáticas, elas são como se fossem membros estáticos. Elas não são, na verdade, classes, apesar de utilizarmos o termo classe. A regra de atributos estáticos e não estáticos é aplicada igualmente para classes estáticas. Então, se, por exemplo, eu tenho aqui um atributo chamado nome, eu não posso acessar esse atributo nome a partir da minha classe estática, apenas caso esse nome seja estático também. A mesma coisa para métodos da classe externa. E para nós chamarmos aqui a nossa classe, nossa inner class interna estática, é muito simples. Mais simples do que se você estivesse utilizando uma classe não estática. Então nós temos aqui a classe externa, ponto, a classe interna, vamos colocar aqui como teste, recebe new interna, externa, ponto interna. Então o Java já até completou aqui pra gente. E você só precisa chamar agora o teste ponto imprimir. Ctrl Shift F10 e nós temos aqui o oi. Então você pode ver que nós não precisamos utilizar o new aqui no interna. O que fica um pouquinho diferente é quando você tem uma classe estática dentro da classe no qual você está trabalhando. Então, dentro dessa classe pública, eu vou criar aqui static class interna 2. Eu vou copiar esse mesmo método aqui, só que em vez de imprimir oi dentro do interna 2. Então, só tem uma pequena diferença em que aqui você precisa utilizar o new interna 2, teste 2, recebe new interna 2. Salt, na verdade não pode ser o salt, é teste 2 ponto imprimir. Ctrl Shift F10 e nós temos o resultado. Então, o assunto sobre classes internas estáticas é somente esse. Você precisa mais saber como você vai chamar do que realmente como você precisa usar para a certificação Java. Com esse assunto nós finalizamos classes estáticas. E a partir da próxima aula vamos começar a falar sobre algo muito interessante. Vamos começar a falar sobre banco de dados. Na verdade, nós vamos falar sobre JDBC e eu espero que vocês tenham algum conhecimento de banco de dados, porque nós não vamos aprofundar na questão de SQL, ou tabelas, joins, chaves estrangeiras e etc. Nós vamos apenas utilizar o JDBC para pegar dados de um banco. Bom, vejo vocês na próxima aula. Até mais.